Bom dia, obstinados e obstinadas de todo o Brasil. Está começando agora o programa Visão e Negócios aqui na Record News. Visão e Negócios está começando para trazer o que há de mais moderno em gestão para a palma da sua mão, viu? Aqui são lições de empreendedorismo. Aqui a gente acredita que o conhecimento só tem valor quando é compartilhado para gerar impacto. Um programa para quem busca evoluir e deixar um legado. Está começando Visão e Negócios. Visão e Negócios, lições de empreendedorismo, com Janguier Diniz. Queridos obstinados, liderar não é estar acima das pessoas, mas estar ao lado delas. Por isso, hoje vamos falar sobre liderança servidora. A ideia de que o chefe manda e o subordinado obedece ficou no passado, viu? O futuro pertence aos líderes que servem e que inspiram. Durante o programa, vamos mostrar como esse modelo de liderança, como ele aumenta o engajamento e a produtividade da sua equipe. E no final do programa, eu vou voltar com insights sobre o poder de servir no mundo corporativo. E para começar, vamos conhecer uma convidada mais do que especial, aqui no nosso quadro Empreendedores Obstinados. Oferecimento JD Business Academy, a escola de negócios criada por Janguier Diniz, onde quem tem visão aprende a executar. Menos choro, mais obstinação. Seja obstinado que dá. E aí, obstinados e obstinadas, sejam muito bem-vindos ao quadro Empreendedores Obstinados. Aqui nós recebemos quem não tem medo de decidir e quem faz da resiliência a sua maior ferramenta de aprendizado. Conheceremos hoje a história de Caroline Mota, que é a diretora da Faculdade Facite, lá no Tocantins. Mas antes de começarmos nossa conversa, nosso bate-papo, vamos conhecer um pouco da área de atuação da nossa convidada. Coloca aí. No coração de uma das regiões que mais prosperam no Brasil, a Facite, Faculdade de Ciências do Tocantins, consolida-se como um pilar de transformação e excelência acadêmica. Com uma trajetória pautada pelo rigor científico e pelo desenvolvimento regional, a instituição reafirma, a cada ciclo, seu compromisso com a formação de profissionais de alta performance. A atuação da Facite abrange setores vitais da sociedade contemporânea. Na saúde, a instituição é referência na formação médica, odontológica, enfermagem e radiologia, unindo infraestrutura de ponta ao cuidado humanizado. No agronegócio, a faculdade impulsiona a força do campo através da medicina veterinária, aliando ciência animal à produtividade sustentável. Simultaneamente, a instituição avança na tecnologia e no direito, fomentando a soberania digital e o pensamento ético. O modelo educacional transcende a teoria. Através de laboratórios de inovação e metodologias ativas, a faculdade promove um ambiente onde o conhecimento é aplicado na prática, conectando o talento regional às demandas do mercado global. Mais do que um centro de ensino, a Facite posiciona-se como um agente de progresso social e econômico. Ao integrar ensino, pesquisa e empreendedorismo, a instituição projeta o futuro, capacitando as novas gerações para liderarem com responsabilidade, visão estratégica e excelência técnica. Querida obstinada, Caroline, o pessoal chama de Carolina, mas Caroline Mota, seja muito bem-vinda aqui. Obrigada. Ao nosso programa Visão e Negócio. Lição de empreendedorismo, viu? Aliás, é um bate-papo, mas não é entrevista. São lições de empreendedorismo. É um prazer para mim estar aqui, viu, professor? Ainda mais eu, que sou sua fã, né? O senhor que construiu um império aí da educação, então eu fico muito honrada em estar aqui do seu lado, poder compartilhar o que eu tenho vivido e também o que tenho aprendido estando ao seu lado. O prazer é meu, né? Eu fico muito satisfeito também de estar podendo passar algumas lições para você que é do setor, né? E vamos começar do começo, né? Gostaria que você contasse um pouco aí da sua história, né? Como você entrou nessa jornada da educação empreendedora. Então, não tem como a gente falar do começo da minha história sem falar da família de um modo geral. Os meus avós do lado do meu pai, do meu pai não sabiam nem ler nem escrever. O meu pai foi o único filho de todos que eles tiveram que estudou. Então isso foi muito importante e eu cresci ouvindo ali da minha mãe: estuda, você não é rica, menina, que o único jeito de mudar de vida é estudando. Então para mim, estudar é algo muito natural. E acabou que a minha mãe, a gente teve uma formação na odontologia
E a gente começou a trazer cursos para dentistas, né? Com esse foco. A minha mãe também é pedagoga, então a gente começou com curso para dentistas. Teve um momento que a lei mudou, então a gente não poderia mais ofertar esses cursos se não fosse via instituição de ensino superior. E alguém falou, por que vocês não montam uma faculdade para vocês poderem regularizar, não ficar na mão de ninguém? E aí nós resolvemos, né, montar essa faculdade em um estado jovem, lá no Tocantins. Éramos poucos na época e a gente viu como uma oportunidade mesmo para poder levar essa educação para o interior do Brasil. E aí foi que nasceu a nossa faculdade lá. Que bom, nós temos muitas histórias em comum, né? Primeiro, a educação, o conhecimento mudou minha vida, minha história, meu destino. Se não fosse a educação, né, que é a chave do conhecimento, talvez eu não tivesse chegado aonde cheguei. Né? E segundo, que eu também empreendi no setor, né? Exato. Graças a Deus comecei do zero, construí um grupo educacional que está ajudando muita gente. Mas na sua visão, como é que está o setor educacional estruturado hoje no Brasil? Então, fala aqui pra gente. O que eu tenho percebido, assim, eu acho que a gente tem vivido terremotos silenciosos no ensino superior. Porque se a gente for avaliar da época, né, que Terremotos silenciosos. Terremotos silenciosos, porque se a gente for pensar, antigamente as pessoas estudavam, tinham um diploma e de um modo geral aquilo era o suficiente e achava que já estava bom. Ter o diploma era o suficiente. E a gente tem percebido que não é só isso que basta, porque o mercado ele vem ficando muito mais exigente. Então, além da gente ter que passar por um processo, a gente falando como empreendedor da educação, por um processo regulatório extremamente afunilado, né, que parece rigoroso, às vezes até trabalha contra a gente mesmo, a gente ainda tem que enfrentar o próprio mercado. Então, a gente percebe que o mercado hoje, a gente oferecer um ensino superior de excelência, isso já é o básico. Então, a gente precisa hoje oferecer muito mais do que isso. Pensar na empregabilidade ou mesmo ensinar o nosso aluno a empreender. A gente precisa ensinar eles outras habilidades. Então, a gente, assim, as instituições que hoje estão no básico, né, ensinando boas formações técnicas, não tem sido mais o suficiente. Então, a gente precisa ampliar esse leque. E por que eu falo terremotos silenciosos? Porque os professores, com todo respeito e carinho, porque eu sou uma professora, uma educadora, às vezes eles queriam repetir aquelas mesmas aulas que eles davam há muito tempo. E não tem como mais. O professor, ele precisa ter uma visão de mercado. Ele precisa também estar lá na ponta. Não adianta, por exemplo, eu como dentista, ensinar alguma coisa que no dia a dia eu não faço como dentista. Porque o aluno, às vezes, ele vai sair, ele sabe muito bem ser dentista, mas como é que ele vai vender isso para o paciente? Como que ele vai fazer um marketing? Então, às vezes, ele não consegue a transformação real na vida dele só tendo o diploma. Então, a gente precisa ampliar esse leque de atuação. Muito bem, você passou aí algumas lições interessantes, lições de empreendedorismo. Primeiro, você falou aí sobre diploma, né? Exato. A importância do diploma. Antigamente você se formava, colocava o anel no dedo e ia viver o resto da vida com os conhecimentos adquiridos na faculdade, por exemplo, ou no curso técnico. Mas o mundo mudou, né? A gente vive hoje na sociedade do conhecimento, mas não só do conhecimento, do estudo continuado. Exato. Lifelong learning, né? O que nós chamamos de lifelong learning. Até porque os analfabetos de hoje, meus amigos, não são aqueles que não sabem mais ler e escrever. São aqueles que não sabem desaprender o que não interessa para aprender aquilo que interessa. Então, procure aprender aquilo que interessa, pessoal. Aquilo que diz pertinência à sua influenciosfera, né? À sua área de atuação. Conhecimento é muito importante. Você falou também de qualidade aí. Né? Qualidade hoje é commodity. Todo mundo tem que ter qualidade. Exato, é o mínimo. Veja que lição importante de empreendedorismo. Aqui é a lição de empreendedorismo. Né? Qualidade é commodity. Você pode ter qualidade A, qualidade B ou qualidade C. Mas quem não tem qualidade mínima hoje morre. Morre mesmo, viu? E você falou também em empregabilidade, trabalhabilidade. Hoje, nós, do Grupo C, da Faculdade Facite, da Caroline, elas treinam os profissionais não apenas para conquistar um emprego, né? Porque foi esse tempo. Nós treinamos para que eles tenham mentalidade empreendedora. Exato. Para que construam coisas, sejam criativos e inovadores, uma mentalidade de trabalhabilidade que contém a empregabilidade. Ele pode ter até ser empregado se quiser, mas nós treinamos, né, Carolina, para que
o nosso aluno, os nossos alunos têm uma mentalidade de trabalhabilidade, uma mentalidade empreendedora, para criar coisas que gerem valor para ele e também para a família dele e para a sociedade onde ele está inserido. Mas fala aí sobre a sua Facite lá em Tocantins. Eu sei que você passou por momentos difíceis, mas graças a Deus deu certo. Verdade. A gente está lá localizado em Araguaína, no Tocantins. Uma faculdade que eu falo com muito carinho, porque foi construída por nós ali, eu, minha mãe, e por todo mundo que acreditou nesse projeto. Só que a gente passa pelos intempéries e teve um momento, hoje a gente está lá com os nossos cursos, a nossa medicina está lá também, estamos aí crescendo a cada dia, uma instituição que sempre cresceu. E chegou um determinado momento que a gente, o que a gente percebe? Você forma a primeira turma e você vai entrando num platô de crescimento. E eu ficava assim, gente, nós estamos parando de crescer. Platô é você fica parado, né? Parado. E aí você fica parado, qual que é o próximo nível? Ou você sobe ou você vai descer. É o efeito gravitacional empresarial, né? Se você não está crescendo, você está morrendo. Né? É isso aí. E aí foi quando eu falei assim, o que eu vou fazer? Porque os cursos, a gente foi pedindo cursos aos poucos, não foi tudo de uma vez, porque também era assim, a gente mesmo não tínhamos investidor, então a gente trabalhando, a gente pedindo e a coisa acontecendo. E aí, quando chegou um momento, eu olhava os números e falava assim, esse negócio aqui, eu não sei o que vai acontecer, eu acho que nós não vamos conseguir manter esses funcionários, eu preciso entender de alguém que vive na prática a educação para ver qual vai ser o meu próximo passo, porque se a gente continuar desse jeito, a nossa curva ela ia ser descendente. E aí eu fiz vários cursos, né, em várias instituições renomadas. Eu falo, mas gente, mas eles não têm uma faculdade, eles não vivem, isso não se aplica para o meu dia a dia. E aí o que eu vi? Aí foi quando eu encontrei com o senhor, e aí já falando, porque eu falava assim, eu preciso de alguém que já viveu isso, que vive isso, para entender essa realidade e poder me mostrar o que eu devo fazer. E foi aí que eu encontrei o senhor na internet, né, já te seguia da parte mesmo da BMS, outras coisas da educação, mas não como empreendedor. E para mim foi muito importante, para a Facite foi muito importante e para todo o nosso estado foi muito importante ter, né, o senhor como meu mentor. E às vezes as pessoas não entendem a grandeza de ter um mentor. É verdade. Porque nós mudamos completamente a faculdade. Nós mudamos todo o processo de cultura, de recrutamento, de treinamento dentro da instituição, até de seleção dos alunos. Porque o que eu tive que pensar? E que também foi um insight muito grande. Nós tínhamos cursos que a gente pagava para ter. E aí, quando a gente, né, mostrei ali com o senhor, não, isso aqui... Cada curso é uma empresa. Cada curso é uma empresa. E aí a gente teve que, vamos tomar algumas decisões. Reduzir o número de cursos, aumenta lucro, porque estava dando prejuízo. E aí, foi uma das coisas que a gente fez, e muitas pessoas, às vezes até que está assistindo, não entendem, mas por que eles fecharam o curso? Na verdade, por quê? Cursos que não tinham mais demanda. Então, a gente também, como empreendedor, você tem que saber a hora de parar, a hora que o seu produto não serve mais para o mercado. Veja a lição de empreendedorismo. O empreendedor tem que saber a hora de avançar e a hora de parar, né? Tem que saber. Cada curso, no caso dela, tem que ser tratado como uma empresa. Aquele que estava dando prejuízo, ou tem que voltar a dar lucro, ou tem que parar, né? Exatamente. E aí eu aproveito aqui para perguntar, já que ela falou, qual a importância do CSE na sua jornada, né? O Código Secreto da Empresa, a nossa imersão de 3 dias, e também do MBN? Então, para mim, né, fundamental, o CSE abriu a minha cabeça, e aí você volta do CSE com a mente assim fervilhando de ideias, de insights, e aí a primeira coisa que eu fui ver quando saí do CSE, mercado. E aí a gente foi ver internamente também, quando o nosso público interno, nossos funcionários, colaboradores, será que vale a pena eu ter todo aquele time daquele jeito? Então, para mim, o CSE, ele me deu esse insight, e eu falei, eu preciso fazer. Agora eu entendi o que eu tenho que mudar. Eu já tinha entendido, só que eu não sabia o como. E aí vem o MBN, porque daí o MBN ele vai mostrando o caminho, né? Então assim, a gente tem lá o código secreto do marketing, o código secreto da governança. Então em cada conhecimento que eu tinha, eu sabia como. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é isso. Que no nosso caso, a primeira coisa foi mudar toda a cultura organizacional da nossa empresa, da Facite. Porque eu vi na nossa aula de planejamento estratégico... Reimplantou na cultura? Reimplantamos, nós mudamos tudo mesmo. Então, só que sem uma cultura forte, que na verdade é feita por pessoas, e eu fui entender isso, porque não adiantava eu chegar e falar assim, gente, a missão é essa, tá? Todo mundo vai lá e cumpre.
Não é assim. Então eu tive que pegar todo mundo, nós mudamos todo o nosso departamento de recursos humanos. Então, e eu aprendi também aqui na mentoria. Então, cultura, pessoas. Pronto. Aí estamos trabalhando, porque a cultura ela é um organismo vivo, então a gente trabalha todos os dias nisso. Com essa mudança, aí sim ficou muito mais claro para mim, porque é muito difícil o caminho sozinho. Eu lá sozinha, né, não sabia como fazer. Então, o MBN, ele foi me dando o como, o passo a passo. E eu falo, é uma visão de longo prazo. Por que eu tô aqui há tantos anos? Ah, mas por que ela tá aí há tantos anos, não melhorou nada, não aprendeu nada? Não é isso, é porque é uma visão de longo prazo. Você não começa fazendo tudo de uma vez. Muda a cultura, pessoas, próximo passo, vamos organizar a gestão financeira, próximo passo, marketing. A gente às vezes não consegue fazer tudo de uma vez. E aí, e outra coisa, o que eu aprendi talvez há 4 anos, já mudou agora. Mudou, exato. Querida obstinada, o tema de hoje, né, o tema central do nosso programa, aqui no Visão e Negócios, lições de empreendedorismo é liderança servidora. Isso. Eu quero dizer para vocês, obstinado, que no final vou trazer alguns pontos, né, pontos importantes sobre esse tema, liderança servidora. Mas me diga aí, né, de que maneira esse tema influenciou no crescimento da sua empresa? Como é que você lidera os seus colaboradores? Totalmente. Liderança, para mim o meu maior exemplo de líder foi Jesus. E ele veio para servir. Né? Então, o líder, na verdade, se você não serve para servir, você não serve para ser servido, né? O senhor falou isso. Então, assim, primeira coisa, a gente precisa servir. Entender, só que isso tem que ter um limite, porque se deixar, daqui um pouco eu estou fazendo o trabalho do outro. Também não pode. Né? Então, isso é um assunto, um aspecto que a gente tem que pensar, porque às vezes a gente fala assim, nossa, o líder tem que servir, tá certo, eu tenho que servir como? Eu tenho que servir dando o caminho, mostrando o caminho, as ferramentas para que ele execute o trabalho dele de maneira adequada. E também pelo exemplo. Não adianta eu falar que, porque nós temos que ter disciplina se eu não tenho disciplina. Não adianta falar que nós temos que trabalhar se eu não trabalho. Então, primeira coisa para mim é entender que eu preciso servi-los de ferramentas e mostrar o caminho. E segunda coisa, eu tenho que dar o exemplo. Isso já muda tudo. E aí, o que eu falar tem muito mais crédito. Nossa, ela tá falando o que ela faz. E aí, isso assim, as pessoas falam, nossa, realmente tem credibilidade e isso vai acontecer. Sensacional essa lição de empreendedorismo. Liderança servidora é de extrema importância. É uma das melhores formas de liderar, mas liderança servidora, servir, né, o patrão, o empreendedor, o dono, não é fazer tudo que o colaborador quer, não. Né? É mostrar o caminho, é ensinar o caminho. Né? E mostrar pelo exemplo é muito mais importante do que com as palavras. É ajudar as pessoas a fazer da melhor forma possível o seu trabalho para poder crescer, prosperar e fazer a empresa crescer. E sobre crescimento, investimento, você não tentou captar recursos para investir, para crescer, não, para escalar? Então, na verdade, hoje, como que a gente está posicionando a Facit? Eu entendi que a Facit, ela não é só uma faculdade, ele é um ecossistema completo. Né? Então, eu aprendi estando dentro da mentoria. A gente tem várias fontes de renda dentro da própria instituição. Então, o que nós fizemos? Nós criamos outros negócios dentro do nosso negócio. Então, por exemplo, nós criamos os hospitais veterinários ali, que já me dá uma outra fonte de renda e nós fomos dividindo isso. Então, eu entendi que nós somos um ecossistema completo, porque o aluno ele pode sair, agora a gente também está com colégio, então desde o mini maternal, né, até o local de trabalho. Lá do infantil para... Do infantil, exatamente. Até o curso superior. Exato. E até o mercado de trabalho, porque nós fomos vendo a necessidade que a gente tem mesmo de oferecer isso até para o aluno e para o mercado como um todo. Então, nós fomos criando outros negócios dentro desse negócio. Por enquanto, captar recurso não é a primeira principal, porque a gente acha que a gente ainda precisa oferecer um pouco mais, né, para poder captar esse recurso e fazer a próxima expansão, que é crescer aí para o Brasil afora. Muito bem, eu estou perguntando isso até porque nós temos a Epitixa, né, o nosso Family Office, nosso Venture Capital Private Equity, que a gente está atrás de empresas escaláveis. Quem participa do CSE tem a oportunidade de fazer o pitch, né, o quadro secreto da empresa, para a nossa equipe de investimento. Mas, se você não tem a oportunidade de participar do CSE, faça o pitch aí no nosso site www.epitixa.com.br. Quem sabe a gente pode ser sócio, hein? Rapaz, tudo que é bom dura pouco, né, Caroline? Eu quero que você passe a mensagem final aí para quem está nos assistindo. Tá, vou passar 2 mensagens, gente. Primeira coisa,
estudar é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. Eu não conheço uma única pessoa que estudou, que buscou conhecimento, que se arrependeu. Por quê? É através do conhecimento que você vai... Depois vocês cortam, né? Tá. É através do conhecimento que você vai conseguir gerar e gerir a sua riqueza, construir a sua riqueza. Então, não deixem de estudar sempre. E estejam abertos, gente, a inovar. Estejam abertos a fazer as coisas diferentes. Porque se você fizer tudo sempre do mesmo jeito, os seus resultados serão sempre os mesmos. Então, estejam abertos a mudar essa mentalidade e crescer junto. Porque conhecimento com mentalidade empreendedora é sucesso garantido. E para você que é da região norte, Tocantins, Pará, Maranhão, nós estamos localizados em Araguaína, lá no Tocantins. Conheça mais a nossa Faculdade Facite, www.faculdadefacite.edu.br. E vamos juntos transformar o Brasil. Seja obstinado que dá. Seja obstinado que dá. Maravilha! Lições de empreendedorismo, é isso que a gente passa aqui no Visão em Negócios, pessoal. E você que está nos assistindo, fique conosco, viu? Porque em breve eu vou trazer insights especiais sobre a pauta de hoje, o tema de hoje que é liderança servidora. E aí, obstinados, como eu disse no início do programa, é hora de aprofundar nosso olhar sobre liderança servidora. Ser um líder servidor não significa ser fraco ou permissivo. Pelo contrário, viu? É uma das formas mais elevadas de autoridade. É entender que o seu papel principal é remover os obstáculos para que o seu time possa brilhar e entregar o melhor resultado. Quando o gestor se preocupa em desenvolver as pessoas, ele cria um ciclo de lealdade e alta performance. A liderança pelo exemplo, ela arrasta muito mais do que a liderança pela hierarquia. Empresas extraordinárias são construídas por líderes que têm a humildade de aprender e a generosidade de ensinar. Ao servir a sua equipe e aos seus clientes com excelência, o lucro e o reconhecimento se tornam consequências naturais. Não busque apenas ser o maior, busque ser o mais útil para o seu ecossistema. Quem não vive para servir, não serve para liderar. Foque nas pessoas e os processos fluirão com muito mais força. E o programa de hoje, Visão em Negócios, fica por aqui, viu? Até breve. Firme o passo, pega o ritmo. Seja obstinado que dá. Visão em Negócios. Lições de empreendedorismo.